Olá, irmãos, graça e paz. Como nós sabemos, continuamos vivendo um período ainda de muitas restrições nas nossas atividades, profissional, relacionamentos pessoal, né? Não podemos encontrar as pessoas, não podemos visitar os nossos amigos, parentes, né? Mas faz parte do momento que nós estamos vivendo. Estamos dizendo anteriormente, e voltamos a dizer agora, não necessariamente por isso que nós devemos deixar de nos reunir, estarmos em comunhão, né? E a nossa igreja tem se reunido em culto às 8h30 e às 18 horas aos domingos, né? O pastor com a equipe de louvor, transmissão ao vivo, então você pode participar. Às quartas-feiras, nós também temos o culto de oração e louvor às 19h30. E agora também temos as sextas-feiras, né? Vem cantar conosco, né? Então é mais um espaço que a igreja está abrindo. Você pode fazer a sua interação, mandando pelo WhatsApp, pedindo uma música que você quer ouvir, né? Como hoje tivemos o nosso irmão Valteir, né? Eu até confundi, pensava que era Valdeir, mas é Valteir também que pediu uma música. Então a gente não podemos deixar de nos de manter a nossa comunhão, para ela continuar viva, né? E nós iniciarmos esse estudo, antes mesmo eu queria deixar um texto, né, para te encorajar, para dizer que realmente nós precisamos continuar caminhando, né, porque Deus está no controle de todas as coisas, né? Lá em Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 6, né, diz o seguinte: porque visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Filho de Deus, apegou-se-nos com toda a firmeza e a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça e que nos ajude no momento da necessidade. Então é isso que nós esperamos em Deus, que na nossa hora da nossa necessidade, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, né? Mas ele diz aqui que nós precisamos nos achegar ao trono da graça, né? E confiar, né? Com toda a confiança. Então que você possa confiar, que você possa se achegar ao trono da graça e que Deus possa te estar dando suporte, né? Em Cristo Jesus para a gente poder estar passando esse momento. Muito bem, né? E o tema desse domingo que nós vamos estudar, né, fala sobre a oração e a unidade, né? Eu queria abordar dentro de todo esse estudo três pontos, né? É onde que ele vai falar lá sobre a doxologia, né, que Jesus orou por ele mesmo, vai falar lá da questão da súplica e da intercessão. Então, o que nós podemos tirar, né, o que nós podemos absorver, né, desse estudo, né? Então, o primeiro é que ele vai dizer aqui que Jesus, ele orou por ele mesmo, né? É por isso que ele vai falar uma palavra que a gente quase não conhece, um pouco usada, a doxologia, ou seja, Jesus honrou, glorificou, enalteceu, louvou a Deus, né? Então isso é doxologia, né? Então Jesus orou por ele mesmo. Então mostrando também num gesto de obediência, num gesto também de entender que Deus é aquele que está sobre todos e todas as coisas. Então Jesus, ele orou por ele mesmo. E logo na segunda parte aqui, o autor vai dizer que Jesus orou pelos seus discípulos, né? Lá no capítulo, aqui no capítulo 17 de João, né? Na outra parte ele vai mostrar que Jesus orou pelos seus discípulos, né? Então mostrando que ele se importava, né? Ele intercedeu, né, pelos seus discípulos. E nós podemos ver também, porque no, nos nossos dias, né, essa intercessão também é feita por nós, que diz a palavra de Deus diz que existe só um mediador entre Deus
e os homens, que é Jesus, homem, né? E diz que também, né, e Jesus foi assunto aos céus e nos deixou um Consolador, que é o Espírito Santo, né? Esse que vai levar as nossas orações e ele que vai, numa linguagem assim bem direta, que vai interpretar aquilo que nós queremos falar com Deus, né? Então, Jesus orou por si mesmo, Jesus orou pelos seus discípulos e Jesus fez uma súplica por toda a humanidade, por todos nós, né? Porque ele sabia, como diz a palavra lá, que nós necessitávamos de salvação e também de santificação, né? Que a Bíblia vai falar que sem santificação, sem aproximação de Jesus Cristo através do Espírito Santo, nós não veremos a Deus, ou seja, não teremos direito à salvação. Então, para isso, nós precisamos nos achegar a Deus, estar próximo de Deus, para que a gente possa realmente receber a salvação em Cristo Jesus, né? Então, aqui ele vai dizer que, o autor diz que Jesus orou pelos seus discípulos e também intercedeu. E ele vai dizer também aqui que ele orou pela igreja, né? Por quê? Porque ele vai dizer aqui que ele deu aqueles a ele, mas os outros também precisariam ser salvos, precisariam ser alcançados. Então Jesus faz essa súplica, mostrando também a nós que nós precisamos interceder por todo o mundo, né? Mundo aqui dá uma expressão de coisas, mas não, mundo em relação a pessoas, as pessoas que estão nessa terra, que precisam ser alcançados, né? Então nós precisamos interceder, né, pela igreja, como diz aqui, por aqueles que realmente buscam ao Senhor, por aqueles que querem encontrar. E isso faz parte do nosso dia a dia, da nossa, não digo da nossa obrigação, mas precisa ser da nossa satisfação, o prazer, né? Porque um dia nós fomos alcançados por essa tão grande salvação, né? Nós muitas vezes costumamos a orar, começamos logo a suplicar, né, pedir alguma coisa, às vezes intercedemos por alguém, né? Mas esquecemos até de glorificar a Deus, né? Que por Ele, para Ele são todas as coisas, é Ele que nos concede a salvação, é Ele que nos dá a vida eterna e que nos prometeu a vida eterna, e nós temos certeza que nós vamos receber, mas Ele diz aqui que nós precisamos buscar, que nós precisamos glorificar, que devemos permanecer para que a gente possa alcançar a vida eterna, né? E aqui o autor vai dizer, vai falar, né, que quando Jesus ora pelos seus discípulos, ele diz aqui, agora nós ocuparemos a segunda parte da oração, que vai do versículo 6 ao 19, né, que nesse texto veremos 4 aspectos que asseguram a nossa salvação em Cristo. Que ele vai dizer aqui, a eleição divina, né, que é uma delas, né? Ele vai dizer que a segunda, que ele vai dizer que é o cuidado de Jesus, né, que ele tem para conosco, né? Ele diz aqui que nós não o escolhemos, mas ele que nos escolheu, né? A eleição, nós fomos eleitos. E diz aqui que a segunda, que Jesus orou, ou ele intercede por nós. E ele vai dizer que a terceira, que é a santificação, como eu falei aqui, que a Bíblia fala que sem santificação, o qual nós não veremos a Deus, ou seja, não teremos direito à salvação, né? Então nós precisamos nos manter, nos santificar, ou seja, buscar a Deus. E aqui no outro tópico ele vai dizer que Jesus orou pela sua igreja, né? E ele vai dizer aqui que a unidade pela qual Jesus orou se trata da participação dos crentes no corpo de Cristo, né? Mas que poderia fazer com que nós também fôssemos unidos. Ou seja, a Bíblia vai falar e vai nos mostrar que nós estamos unidos por uma só fé, um só batismo, né? Uma só comunhão, né? E até Paulo vai dizer lá que às vezes, quando nós nos reunirmos, a nossa reunião tem que ser para melhor, ou seja, as coisas que nós fazemos tem que ser comum, né? Não, a nossa devoção não pode, lógico que nós temos a nossa devoção particular, mas falando como corpo de Cristo, nós temos que ter a unidade em Cristo Jesus, né? Porque não podemos ser partidários daqui ou dali, né? Ou eu gosto disso, ou eu gosto daquilo. Nós somos crentes em Jesus Cristo, né? Pertencemos ao mesmo corpo, estamos andando na mesma direção, né?
Nós andamos na direção da, como diz aqui, da santificação para poder encontrarmos, recebermos a salvação em Cristo Jesus. E ele aqui vai prosseguindo, fazendo várias, é, várias apresentações, e ele vai dizer aqui que nós precisamos, né, no que ele vai aqui no João para hoje aqui, precisamos declarar a unidade do corpo e o amor de Deus ao mundo. Esta é a mensagem que devemos levar aos perdidos e preciso testemunhar esse amor, né? É uma das coisas que, para mim, eu acho que é uma das coisas mais difíceis é você testemunhar, né? Porque é muito fácil quando nós não estamos dentro da nossa zona de conforto, né? No local externo, as pessoas olham, fulano, né? Então, achar que você é uma boa pessoa, que você é um cristão exemplar, né? Mas no ambiente que nós vivemos, de nossa casa, do nosso trabalho, ali que nós temos que testemunhar do amor de Cristo e verdadeiramente mostrar que nós somos cristãos, né? Que não é que realmente não é fácil, né? Mas é possível, né? Jesus diz, mostra aqui que realmente é possível. E nós precisamos fazer, porque ele deixou essa determinação, que as pessoas precisam ser alcançadas, mas para elas serem alcançadas, eu preciso mostrar que eu amo a Cristo assim como eu amo as pessoas, né? A própria palavra de Deus vai dizer que lá vai dizer que realmente aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece ao seu irmão, ou seja, aquele que está próximo de você, se você não está vendo Deus e diz que ama, mas aquele que está próximo de você não demonstra amor, a Bíblia é taxativa, não sou eu que estou dizendo, vai dizer que eu ou você, se praticar isso, somos mentirosos, né? Então, é necessário, né, para que nós venhamos a alcançar as pessoas, nós testemunharmos do amor de Cristo, né? Como eu falei, não é algo realmente fácil, porque nós precisamos estar desnudos perante as pessoas. As pessoas vão nos ver exatamente como nós somos, né? Sem subterfúgio. Não podemos nos esconder, né? Não podemos ter máscaras, né? Mas nos apresentar verdadeiramente como nós somos, para que nós possamos realmente, para que as pessoas, melhor dizendo, para que as pessoas possam ser alcançadas em Cristo Jesus, né? Ele vai dizendo aqui um pouquinho mais aqui, Jesus pode guardar e proteger seus discípulos em seu corpo da humilhação, quanto mais em seu corpo da glória. Se ele pode guardar os seus discípulos enquanto viveu na terra, quanto mais ele pode nos guardar entronizado à destra do seu Pai. Está dizendo que Jesus, quando andou aqui com os seus discípulos, ele fez tudo pelos seus discípulos, guardou e disse aqui que ia preparar lugar para onde ele estivesse, eles pudessem estar também. É a mesma esperança que nós temos, essa mensagem chegou até nós, né? E ele diz aqui que, né, que se Jesus guardou os seus discípulos, se ele deu atenção aos seus discípulos que estavam aqui na terra, direcionou o seu amor, direcionou toda a sua atenção e preparou e instruiu os seus discípulos para continuar testemunhando e glorificando o nome do Pai através de Jesus Cristo, através dele que estava aqui na terra, quanto mais agora que ele agora está nos céus, que ele está à destra de Deus, e a sua própria palavra diz que ele está à destra do Pai ou à destra de Deus e intercede por nós. Então, nós precisamos crer, acreditar nessa palavra e viver embaixo dessa palavra, né? Saber que realmente Deus, ele quer que nós sejamos salvos, mas ele diz aqui que nós precisamos nos santificar para que nós possamos estar embaixo da graça de Deus. Nós precisamos crescer no conhecimento da palavra, né? Porque ele vai dizer que, como diz lá no início, Jesus orou por ele mesmo ao Pai, mostrando que nós precisamos também fazer da mesma maneira. E ele começou aqui glorificando, louvando e bendizendo o nome do seu Pai, né? Assim como nós devemos fazer. Nós sabemos, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, a gente precisa de tanta coisa, né? Nós necessitamos de tanta coisa, precisamos realmente da intercessão, né? Precisamos da súplica? Precisamos, mas não podemos esquecer de glorificar a Deus, que por Ele e para Ele são todas as coisas. E que Ele que está no controle de todas as coisas. A impressão que dá é que nós não fomos ainda ou não somos abençoados.
porque estamos vivendo um período difícil. Mas nós temos que ter certeza que em meio a todas as dificuldades, Deus continua no controle e Ele que continua nos abençoando, né? Porque só em nós pensarmos que Ele nos deu o direito de ter a vida eterna, de ter a salvação através do seu Filho Jesus, isso já era o suficiente, né? Já deveria, não, deveria bastar para cada um de nós e deve bastar para cada um de nós, né? Porque a palavra de Deus fala que não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa própria vida ou a nossa própria alma, né? Então não adianta, né? Eu posso ter saúde, mas se não tiver salvação, não adianta. Eu posso ter dinheiro, mas se não tiver salvação, não adianta. Eu posso ter uma família maravilhosa, linda, né? Mas se não tiver salvação, do que vai adianta, né? E a palavra diz, né? Vai falar para aquele jovem louco, esta noite vão pedir a tua alma. E tudo que você tem preparado vai ser para quem? Ou seja, não adianta a gente ter as coisas se a gente não tem o Senhor como guia, como Senhor das nossas vidas, né? Nós precisamos continuar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E como diz aqui, ele está à destra de Deus e está intercedendo por cada um de nós. Ele quer que lá onde ele esteja, nós estejamos também. Mas ele, como diz aqui no texto de João, ele quer também que outras pessoas estejam lá, além de nós, que já estamos em Cristo Jesus, e os discípulos que já estão na presença do Pai. Ele também quer que outras pessoas cheguem até lá. Mas para isso acontecer, ele diz aqui que nós precisamos disseminar o amor, ou seja, transmitir o Evangelho, porque um dia nós fomos alcançados e outros também precisam ser alcançados em Cristo Jesus, para que eles possam também ter esse, eu não vou chamar de privilégio, né? Mas porque se a gente fala isso com uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra, ele vai achar que nós queremos nos colocar melhor que os outros, né? Mas essa graça, como diz a palavra, que é um favor que nós não merecemos, mas Deus nos deu. Porque nós reconhecemos que Ele é nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele morreu por nós, que Ele está à destra de Deus intercedendo, que nós queremos e procuramos a santificação, né? Porque nós queremos agradá-lo e nós queremos ver o nosso Mestre e o nosso Salvador. E aqui o autor, ele conclui, né? Aqui que ele fala lá nos versículos 25 e 26, ele diz aqui que da oração também, desse estudo, para a gente ler e refletir de maneira que Jesus sintetizou nessas curtas palavras tudo o que disse anteriormente, né? Que disse anteriormente. E faça um autoexame do seu modelo pessoal de oração, né? É o que eu falei. Nós temos que ver como é que você está orando, né? Como é que eu estou orando? Será que eu, quando vou falar com Jesus, eu só levo os meus problemas, eu só levo aquilo que eu quero para alguém também, faço intercessão para alguém, mas eu esqueço de adorar ao Senhor, mostrar que Ele realmente é Senhor, que Ele está acima de tudo, todas as coisas, que não existe Deus como o nosso Deus, né? Que nós estamos aqui para adorá-lo, para louvar, para bendizer o santo nome dEle, que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, né? E aqui esses dois versículos dizem assim, 25 e 26. Pai, justo o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Palavra de Jesus. E também estes reconheceram que tu enviaste, né? Falando em relação aos discípulos. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, Jesus está dizendo que para que nós possamos amar, né? Assim como Ele nos ama, que nós podemos amá-lo, né? Para que poder nós amarmos as outras pessoas, né? Para que esse evangelho possa ser alcançado, para que essas pessoas possam ser realmente ter um encontro com Jesus Cristo, né? E eles possam também, assim como nós temos a certeza que nós estaremos na glória, que eles possam estar também. Então, nós precisamos estar unidos, né? Assim como os discípulos estiveram, assim como Jesus está em nós, como ele está em nós precisamos estar unidos em Cristo, né? Para que nós possamos chegar até o dia da nossa estada com Cristo. E aqui diz aqui, para passarmos a eternidade com Ele. Então, para que Deus possa nos abençoar e continuar falando nos nossos corações,
e que a graça e a paz de Jesus Cristo possa estar conosco durante todo esse período. Não se esqueça, Deus está no controle de todas as coisas. Embora pareça que está tudo perdido, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas. Acredite, né? Acredite nisso. Que Deus possa nos abençoar e que você possa ter um dia abençoado na presença do Senhor. Amém.